E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo das séries Líderes Mundiais. Nós estamos aqui com o nosso grande Daniel. Diz aí, Dan, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo também. Sem Olá mais para delongas, todos. pode falar, vai lá. Não, eu falar olá para todos que estão aqui hoje ouvindo a gente. Pois é. Sem mais delongas, o primeiro convite que a gente faz a você é verificar aqui na descrição do vídeo, nós temos um link aí de acesso ao nosso grupo no Telegram, tá certo? Você que gosta de estudar junto com a gente e também quer saber mais a respeito de cinema e documentário, então confira aqui na descrição do vídeo. Eu e o Daniel, como sempre, nós estamos trazendo para vocês uma série de vídeos que tratam de líderes mundiais através de cinema documentário, tá legal? E hoje nós temos uma figura ímpar, que é ninguém menos que o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, o seu nome, Robert McNamara. Ô Dan, diz um pouco a respeito do filme para nós. O filme do Errol Morris, né? Ele chama The Fog of War, né? E Aí, retrata ali uma longa entrevista com o Roger Strange McNamara, apenas um pequeno perfil, né? O McNamara foi o 8º secretário de Defesa dos Estados Unidos, foi secretário de Defesa de 61 a 68. Ele foi nascido dia 9 de junho de 1916 e morreu em 2009. Ele foi secretário de Defesa de mais de um presidente, né? Foi de Kennedy, depois do Lyndon Johnson, e ele teve presente, foi figura fundamental na Guerra do Vietnã. E o Errol Morris ele vai fazer uma longa entrevista onde ele vai tirar ali algumas ideias do que pensa o Errol Morris sobre a política externa americana e sobre a guerra em si, como se faz guerra. exato. E é curioso, né? Aliás, é interessante notar também, já chamar atenção para a galera, o fato de que nós já fizemos um encontro aqui a respeito do cinema do Morris, tá legal? O primeiro filme que abre a nossa série de líderes mundiais é justamente o American Dharma, no qual o Morris entrevista Steve Bannon, né? Que foi o grande cabeça, o mentoring ali da campanha do Trump em 2016. E nesse filme aqui de 2003, que vocês estão acompanhando, o frame aqui é de Robert McNamara, num momento bastante comovido, bastante emocionado do filme, né? É no momento em que ele tangencia as lágrimas, digamos assim, porque ele fica se lembrando dos eventos da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra do Vietnã. Este filme, ele ganha o Oscar em 2003, o Oscar de documentário. Aliás, é o único Oscar conquistado, né, pelo Errol Morris. Naquele momento, Dan, eu queria chamar a atenção rapidinho para a gente poder fechar essa introdução, para o fato de que outros dois documentários bem interessantes concorriam com ele. O primeiro é o Balseiros, que conta a história daquela galera cubana que literalmente, né, pegava a lona de caminhão e também câmera de pneu de caminhão para poder sair de balsa rumo aos Estados Unidos. Existe uma geração em Cuba chamada de Marielitos, né, que é essa galera de meia idade que ia para o porto de Mariel tentando fugir de Cuba. Então, esse documentário Balseiros, eu sei que ele tem trechos aqui disponíveis no YouTube para a turma, vale a pena ver. E depois nós também tivemos, em 2003, um filme que se chama The Weather Underground, que é nada menos do que um documentário sobre o maior grupo armado de esquerda dos Estados Unidos, né? O Weather Underground era realmente um grupo terrorista que praticava uma série de atentados a bombas na tentativa de evitar, de parar a Guerra do Vietnã. E nesse filme é a primeira vez, e também a única, que nós temos o depoimento das pessoas que fizeram parte, né, do The Weather. Então fica aí a sugestão para a galera, vocês têm mais esses dois filmes para conhecer e que de certa forma complementam The Fog of War, sobre o qual nós falaremos hoje. Dan, posso apresentar o itinerário ou você quer falar um Manda pouco? ver, manda ver. Então tá legal. Como de costume, turma, nós temos aqui o nosso itinerário, o nosso encontro de hoje. Ele vai tratar do seguinte: em primeiro lugar, a gente apresenta para você, mais uma vez, atualiza algumas estratégias, digamos, narrativas, como a gente gosta de dizer, alguns dispositivos do cinema do Errol Morris. Se você ainda não acompanhou a nossa primeira aula, está aqui na playlist para vocês, então confiram. Errol Morris, tá certo? É assim que se escreve o nome do nosso amigo, que nós aqui admiramos muito, porque ele tem um cinema perturbador,
Tá legal? Sim, sim, sim. Eu sempre, quando a gente termina de ver algum filme dele, né, o Fábio sabe que eu vejo 2, 3 vezes para conseguir fazer a análise, e eu sempre viro e falo, meu Deus, eu estou muito perturbado. Eu estou muito perturbado porque sempre é impactante, né? Pois é. E por que razão, né? Bom, dentre as muitas razões, rapidamente, é porque ele consegue criar climas, ou seja, tensão, emoção em seus filmes. Falaremos a respeito. Depois o Dan vai apresentar para vocês o que nós chamamos aqui de uma gamificação da guerra. Vale lembrar que o filme The Fog of War, Sob a Névoa da Guerra, ele traz para nós as 11 lições de Robert McNamara. E isso é bem interessante porque essas 11 lições, direto ou indiretamente, dialogam, por exemplo, com a arte da guerra do Maquiavel, tá legal? Com as obras de Clausewitz e até mesmo tocam ali, né, as fronteiras de um Carl Schmitt, por exemplo. A gente vai escrever todos esses nomes aqui para vocês, tá legal? Isso significa dizer que, a partir desse olhar de dentro do poder, ou então, como dizem os Yankees, desse inside looking out, né? Desse, digamos assim, desse olhar... Esqueci a palavra, rapaz. Eu ia falar de alguma coisa que está próximo ali do núcleo duro, desse core, lembrei. Desse olhar que está no núcleo duro do poder, desse core, né? A gente consegue, então, irradiar, digamos assim, uma geopolítica dos Estados Unidos ao longo de todo o século XX. E aí, então, a gente termina, né, com a nossa conclusão, digamos, a nossa tese aqui é demonstrar como as 11 lições do Robert McNamara, né, elas como que são um corolário, ou seja, uma espécie de auge dessa tradição do realismo político que vem de Maquiavel, passa por Hobbes, chega em Weber, né, e depois encontra Clausewitz e depois também o Carl Schmitt. Combinado? Então fica aí com a gente, porque ao longo dos próximos 30 minutos, cara, a recompensa é nobre. Manda ver, Dan. A gente vai comentar do cinema perturbador, do Errol Morris. Sim, sim, então. Sobre a questão da atmosfera criada pelo Morris, é muito curioso, né? Porque uma coisa que me chama a atenção sempre que eu assisto o Morris é que ele faz um tipo de entrevista de confronto, né? E que ela não é irônica, ela é de confronto. Ele chega e pergunta aquilo que talvez outros não tivessem coragem de perguntar, e de uma maneira muito direta, né? Então, ele é uma entrevista que você espera que em algum momento alguma coisa vai acontecer, né? E ele alterna as perguntas que ele faz diretamente, né? Com uma montagem de filme, né? Ele não utiliza a voz off, né? Ele não utiliza aquela voz voz de Deus, né, que fica ali, então aconteceu tal coisa. Não, ele utiliza a própria voz do entrevistado, né? Então é como se ele criasse todo um roteiro em cima do que o entrevistado está dizendo. E às vezes o entrevistado está falando uma coisa e ele está mostrando na imagem o contrário, para criar um choque entre o que o entrevistado pensa ou diz e o que ele quer dizer, por exemplo. Então é uma narrativa de conflito, né? Ela é uma narrativa de tensão, de distensão, em que as coisas elas podem tomar um caminho inesperado a qualquer momento, né? E o McNamara é muito curioso como ele responde muitas das questões, e em um momento ele fala: eu não respondo as questões que me perguntam, eu respondo aquilo que eu gostaria que me perguntassem. Porque é muito claro que, em muitos momentos, o Errol Morris ele faz uma pergunta e o McNamara responde outra coisa. Porque ele não está confortável, ele não quer falar daquilo, então ele fala do que ele está a fim de falar. E isso diz alguma coisa, né? Assim como o que é dito diz algo, o que não é dito ou o que é ignorado também diz algo sobre aquele que está se comunicando. Então, o filme, ele, assim como até o do esqueci o nome dele, o que a gente fez antes. O do O do... Herzog? Não, o do Herzog não, o do... Você falou dele hoje já, esqueci o nome dele. Sim, o de Steve Bannon. O Steve Bannon. O Steve Bannon, ele foge menos das questões, assim. O McNamara, ele já é mais liso, assim, você vê que ele é mais treinado para responder isso. Então você vê, por exemplo, uma analogia que eu acho incrível do filme é a do dominó. Como uma decisão tomada lá na ponta da corrente, ela causa um efeito em cadeia, né? Isso. E ele usa o dominó como recurso gráfico para mostrar como as decisões tomadas do lado do mundo atingiam o Vietnã, por exemplo. Exatamente. Eu ia comentar justamente a respeito disso, uma vez que nós escolhemos essas duas imagens. Existe uma coisa no documentário que a gente sempre bate nessa tecla aqui, né, Dan?
que também o nosso esforço com essa playlist, com essa série, melhor dizendo, é tentar desmistificar a ideia de documentário, né? Como algo monótono, como algo, digamos assim, enfadonho, justamente pelo contrário, né? No caso do cinema do Morris, é um cinema que tem ação justamente por causa das intervenções do diretor. Ou seja, como você bem colocou, existem grafismos, né? Existem uma espécie de manuseio digital das imagens, tal como os números, por exemplo, aqui, né? Sendo lançados sobre o Japão, por exemplo. Ou melhor dizendo, nesse caso da imagem, nós temos esses números sendo lançados sobre os Estados Unidos para tentar reconstituir, redimensionar qual seria o impacto das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki se fossem lançadas nos Estados Unidos. Isso até antes, até o próprio, desculpa te cortar, mas Fica à até vontade. propriamente ele fala, antes das bombas, a gente estava lançando bomba incendiária e a gente já tinha destruído metade de Tóquio, a gente já tinha destruído metade de Osaka, e aí ele coloca esses números, tipo assim, olha, se fosse Los Angeles, teria sido destruído tanto, né? Então tem vários números ali representando o quanto teria sido destruído de Atlanta, de Los Angeles, se fosse nos Estados Unidos aquela destruição, né? É isso que você estava dizendo. Exatamente, é. E nesse filme, no Névoa da Guerra, no The Fog of War, existe muito disso também. Aliás, em todos os filmes dele, né, sempre tem essas reconstituições, esses grafismos, com soluções até relativamente simples, como o do efeito dominó, né, sobre todo o mapa, né, toda a geografia A Guerra Fria, né? do leste, exatamente. E eu queria chamar a atenção aqui, já passando a bola para você, para o nosso próximo slide, que é o seguinte: uma coisa que que eu vim me lembrar depois das nossas primeiras conversas, é assim, no caso do encontro com o Robert McNamara, eu penso que existe uma intenção clara do McNamara em defender uma soberania do Estado-nação. Ou seja, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é, quando a galera for assistir ao filme, nós estamos falando de um Estados Unidos, tá certo? E acreditando no seu destino manifesto, que é aquela construção do século XIX, acreditando no seu imperialismo, acreditando na sua soberania mundial. Então, nós estamos falando, ainda acreditando que o Estado-nação é um agente histórico fundamental. Beleza. Enquanto o Robert McNamara é uma razão de Estado, o Steve Bannon, que é o cara por quem a gente já fez o primeiro encontro, né, que tem essa cena, por exemplo, aqui, que a gente brincou que era o tal do tocar fogo no parquinho, né? O Steve Bannon, que foi o cabeça da campanha do Trump, ele não tem uma razão de Estado, ele personifica uma razão de governo. Por quê? Ele não dá mínima para a ideia de Estado-nação. Quem tem que governar é um novo Napoleão, é um novo Trump, é um homem, né? Tanto que quando a gente falou do Bannon, a gente deixou claro que é o seguinte: o propósito dele é destruir para reconstruir e fundar um regime autoritário. Então é bem interessante quando a gente coteja, a gente coloca frente a frente essas duas personagens, né? Um representa bem todo o histórico iluminista, né? Com aquela coisa de pacto social, contrato social e até o século XX. Agora o Bannon é um cara, sim, ele é o coringa da história. Ele gosta de ter a mão direita em cima do botão vermelho para, quando necessário, tocar o terror, tal como a imagem mostra, né? Sim. Podemos seguir? Sim, claro. Vou fazer um comentário rápido. Você Manda falou sobre o documentário não precisa ser enfadonho. Eu tenho uma opinião assim bastante já consolidada. Assim, eu acredito muito nisso. Que o documentário ele é ao mesmo tempo uma obra de ficção, sabe? As pessoas pensam, eu vou assistir um documentário e ali vai ter uma descrição da realidade. Não é bem isso, né? O documentário ele é uma construção ficcional. Claro que ele é baseado, né, na história, baseado em documentos, ele tenta fazer um cenário do real, por exemplo, né, se a gente for dizer assim. Mas ele não deixa de ser uma obra ficcional, ele é um filme, ele tem uma narrativa que parte de um lugar. Né? No caso, é interessante ver como o Errol Morris trabalha essa narrativa e constrói essa narrativa. Mas ela não deixa de ser uma narrativa, não deixa de ser. Então a gente não pode também, a gente tem que entender que existe uma voz ali. Alguém está colocando uma opinião, questionando algo. A realidade não está pura e nua ali, né? Ela é uma forma de representação. Exatamente. Manda ver, agora a gente vai bater um papo a respeito da gamificação da guerra. E aí eu lembro que quando a gente viu esses dois mapas, né, são dois personagens que estão diante do mundo, né?
Ou seja, existe uma decupagem do olhar como se... Me fez lembrar muito do Grande Ditador, sem querer atravessar o seu rolê, mas sabe aquela coisa do Não, Chaplin sim, jogando com sim, o Globo? Me lembrou muito sim, isso sim, daí. Manda sim. ver. É muito interessante isso. Uma das coisas muito notáveis do filme é como existe uma incapacidade, talvez, porque assim, o próprio nome do filme, o nome do filme ele foi tirado de uma noção de uma noção do Clausewitz mesmo. A névoa da guerra é um termo que o Clausewitz utilizava, né? O Clausewitz que é o cara que criou essas 11 lições, né? Então, o Clausewitz diz que a névoa da guerra é a falta de conhecimento que ocorre durante uma guerra. É a incerteza de cada lado sobre as capacidades e planos do inimigo. E também o caos que ocorre entre as forças aliadas quando ordens são mal interpretadas, por exemplo. Então, a névoa da guerra, que vem lá do Clausewitz, de onde vem todas essas lições, né, que ele vai mostrar, ela é uma ideia que ela vai permear, tipo assim, na Segunda Guerra Mundial, você tinha muitos problemas em, por exemplo, um soldado atacar um próprio amigo. Muito fogo, as pessoas morriam de fogo amigo, né? A guerra era uma coisa difícil de entender. Ela se cria ali no campo de batalha, a pólvora cria uma confusão, né? E isso vale para entender o inimigo, entender o que vai acontecer, qual que é o próximo passo dele. Está tudo meio enevoado. E uma das lições é a questão da eficiência, né? Ele fala que você precisa ter eficiência. E aí que a gente pode falar um pouco sobre a questão da gamificação da guerra. O McNamara, no seu discurso, e ele mesmo admite isso, ele não conseguia entender muito bem o que pensavam os vietnamitas. Como eles pensavam? Por que eles faziam o que eles faziam? Porque a noção de guerra dos americanos naquela altura era: nós precisamos ser os mais eficientes possíveis. Aí ele dá o exemplo dos aviões que iam até a Índia para abastecer e não adiantava nada, né? Eles voltavam sem combustível, porque era muito longe. Depois eles falam sobre os aviões B-52 da Segunda Guerra Mundial que não bombardeavam e como ele fazia lá com o coronel LeMay para diminuir a taxa de aborto de missão. Então ele está falando sobre os cartõezinhos furados da IBM que eram utilizados para criar perfis psicológicos para poder encaixar o militar no lugar certo. Então existe toda uma ciência de simulação, de construção, de domínio das variáveis que estão ali dadas. Então, a guerra é isto, eu tenho que fazer isso para aumentar a eficiência, eu faço isso para diminuir o aborto das missões, e eu crio todo um cenário de simulação de como as coisas vão ocorrer. E isso chega no Vietnã, e as coisas não saem nada como esperado. Eles jogam no Vietnã o dobro de bombas que explodiram na Segunda Guerra Mundial. E não surte efeito. E matam 1 milhão de vietnamitas. E os vietnamitas não param. Então, a compreensão do sistema, né, gamificado dele, de como fazer aquela coisa funcionar de forma eficiente e simular aquilo, esbarra numa percepção falha de quais são as motivações do inimigo. Né? Depois ele vai falar de um momento que ele encontra, né, dos anos 90, ele encontra um ex-general vietnamita, norte-vietnamita, e ele fala assim: vocês perderam milhões de pessoas, morreram, perderam soldados, e em nenhum momento vocês pensaram em desistir, porque é um custo muito alto. E o general lá fala: não, a gente está em guerra com a China há 1000 anos, isso não é novo. A nossa questão é: a gente pode ser dominado pela China, então a gente resiste à China. A França invadiu aqui, a França, né, tomou toda a Indochina, né, Camboja, Laos e Vietnã, ali nos anos 1860. A França veio dominar aqui e a gente está em conflito com a França. Aí vem os americanos ajudar a França. O que a gente entende? Que vocês querem nos dominar, não nos libertar. Né? Que a retórica americana é: nós vamos dar liberdade para os vietnamitas, impedir que o comunismo avance. E no norte você tinha lá o comunismo, e de repente você tem uma população engajada com esse partido do norte e que não está disposta a abrir mão disso, porque o próprio coronel fala: não é uma questão de ganhar ou perder a guerra. É uma questão de: a gente vai ser independente ou a gente vai desaparecer, porque a gente não vai parar de lutar. Então, o McNamara, ele dá aquela: pô, calma aí. Quer dizer, não existe ganhar ou perder a guerra. Para eles é uma questão de: ou a gente vai ser independente ou a gente não vai existir, porque a gente não vai parar de lutar. Então, essa noção de: é possível simular um cenário em que o tipo de pensamento, né, de ideologia é esse,
Como que você luta contra isso, né? Ele questiona também o Fidel lá na crise dos mísseis, né? Quantos mísseis tinham, quantas ogivas tinham da União Soviética e se ele sabia que elas estavam lá. O Fidel falou, sabia, tinham 170. E o McNamara fica, mas como assim tinham 170? E Se vocês vocês ainda usassem mandaram a isso... Rússia atacar a gente, né? Ele fala, E, né? não, e ele fala, e eu recomendei que o Khrushchev usasse. Mas Exato. você sabe que se ele usasse, o que ia acontecer? Sim, destruição total de Cuba. O Fidel falou, destruição total. Mas a questão não é essa. No fim das contas, a questão não é essa. Ou a gente vai existir, ou nenhum dos dois vai existir. Né? É, Então é uma questão de sobrevivência. é. Isso é bem interessante. E é muito louco também notar a presença constante da cartografia, né, nesses filmes, como uma forma de levar o nosso olhar para um entendimento do que é geopolítica, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque essa ideia de cartografia e geopolítica, convenhamos, ela é muito presente nos games hoje em dia, mas pela lógica, pelo olhar da alça de mira. Então, o que eu estou dizendo, os nossos jovens, os norte-americanos e nós aqui também, sei lá, eu não entendo nada de games, mas a gente já conversou a respeito disso aqui. Eu não jogo games, mas eu estudo a respeito. Desde Call of Duty, por exemplo, até os jogos atuais, né, a percepção da guerra é uma percepção homem a homem, amigo e inimigo. E muitas vezes o jogo, ele não constrói um mapa para você. Antes de tudo, ele te constrói uma alça de mira. Eu estou falando aqui, por exemplo, né, o que me remete a um cinema tal como o do American Sniper. E é muito interessante notar essas diferentes perspectivas a respeito da geopolítica. Isso nos leva, para a gente poder chegar aos nossos finalmente, como eu disse para vocês, a um olhar de dentro do poder. Recapitulando, o Morris, cara, isso não é somente nesse filme, tá legal? Nós temos um filme aí disponível na Netflix, chamado Wormhole. É um filme no qual, na verdade, é uma minissérie na qual ele investiga como a CIA, né, torturava e perseguia os seus próprios agentes, porque eles eram dotados de informações privilegiadas. Ou seja, ele é um cara que está ali colado no tutano do poder, entendeu? Ele está ali mesmo assim, muito perto do osso do poder, né? Então você tem essa série, a Wormhole. Nós já falamos aqui do Steve Bannon, né? Que é o estrategista do Trump. A gente está falando para vocês, contando para vocês da história do Robert McNamara. Então são todos olhares de dentro para fora, né? E eu gostaria de trazer aqui, Dan, essa perspectiva, que é um filme chamado Crisis. Esse é um clássico do cinema documentário, é um filme de 1963, no qual o diretor, que se chama Robert Drew, né? Opa, saiu feia a letra aqui. Robert Drew, ele conta para nós uma crise que ocorre entre o governador do Alabama, né? O George, contra o presidente. Ou melhor dizendo, o que acontece? Você está ali no cenário do civil rights, dos direitos civis, e aí os estudantes negros querem frequentar a universidade. E o George Wallace, que é o governador, ele simplesmente coloca a polícia e fala, não, quem manda aqui sou eu e ninguém vai entrar. Só que tamanha pressão e a opinião pública, como a gente sabe, a gente já está acompanhando em vários filmes, como por exemplo aqueles da Ava DuVernay, né, que em grande medida também se dedicam a esses temas, não somente a eles, ele consegue, o Robert Drew, que na época era um jornalista, ele tinha a Drew Associates, que era uma agência, né, de jornalismo, ele consegue pela primeira vez entrar na Casa Branca e filmar um presidente norte-americano naked, ou seja, desesperado, tendo que negociar com o governador o pacto federalista. Então, quem é que manda sobre a universidade? Entendeu? Fica aí junto com a galera, então, porque nos dois momentos, né, penso que aqui, tanto no Drew, você tem um cinema ali, né, sob o, digamos assim, a ótica da Guerra Fria, mas a partir de um tema de uma política doméstica, e ao mesmo tempo, aqui nós temos também um olhar sobre o poder, mas dessa vez para uma política internacional, né? É bem interessante porque daria para a gente poder aproximar esses filmes, né, e fazer essas comparações entre eles. Tanto que Pode falar. Fog of War, em vários momentos é explorado como o poder lidava com a opinião pública, né? As manifestações, como o próprio McNamara ele era construído pela mídia,
todas as questões internas que abalavam e na visão do McNamara ali claramente incomodavam, né? Ele falou bastante da vida pessoal dele por conta disso, né? Então é muito interessante essa comparação que você está fazendo. E vale lembrar, né, isso de pesquisa, como você falou também, do aspecto administrativo, logístico, né, do aspecto da racionalização da guerra, a gente conversou sobre isso, mas a gente não falou aqui. Muito disso veio da experiência dele com a Ford, né? Como a gente sabe, o McNamara, ele foi um veterano da Segunda Guerra Mundial. Logo depois, ele se torna presidente da Ford e ele ajuda a Ford, né, a se recuperar, a se reerguer depois da Segunda Guerra, ali meados dos anos 50 e 60, justamente com essas pesquisas de opinião. Vale lembrar que é nesse momento que nos Estados Unidos a indústria da publicidade usa muito aquilo que no Brasil veio ser famoso no começo do século XXI, que são os famosos grupos focais, focal groups, né? Que é você colocar um grupo de pessoas, ordinary people, você pega pessoas aleatórias da rua, coloca numa sala e coloca elas para poder assistir uma propaganda ou então uma transmissão política em tempo real, né? É como se aquela amostragem das pessoas, você vai fazendo pergunta para elas. O que você está achando? Ele fala bem, ele gesticula bem, é persuasivo, não é? E você pega aquilo em tempo real, você já telefona para a galera dentro do estúdio, ou seja, na linha de produção, para poder já rearranjar o produto, seja ele o político ou então a mercadoria, né? Isso é muito louco porque vem dos Estados Unidos desse momento. Daí a experiência dele, então, com a Ford. Eu queria chegar, então, nas lições da guerra, são 11 lições, né? Bom, eu não vou me lembrar de todas aqui, mas tem coisas como nunca diga nunca, né? Que o McNamara cita, ou então ele diz para nós também, haja com a máxima eficiência, se você for atacar, é para poder destruir, vencer, empatize Sim, com o seu inimigo, sim. né? A racionalidade não nos salvará, A foi a segunda, racionalidade, né? exatamente, isso é bem legal. E você nunca vai mudar a humanidade, né? Depois é a última, assim, a penúltima, tá lá entre as últimas, ele falou assim, a humanidade não vai mudar. Sim, E tem sim. uma outra também que eu Essa gosto, lembrei agora que ele fala assim, sempre existe algo além de você. sempre existe algo além de você. Sim. É muito interessante, porque nesse momento ele fala sobre o papel dele dentro do governo, né? Ele É, fala, mas quem é responsável por isso, né? É o presidente, mas eu estava ali auxiliando. Ele fala, eu era parte de um mecanismo. Ele usa exatamente essa frase, né? é, E no Racionalidade Não Salvará, um outro exemplo, ele fala sobre a crise dos mísseis, né? Como que ele fala assim, o Khrushchev era racional, o Fidel era racional, e mesmo assim a gente chegou muito próximo, mais de 20 vezes, ao colapso nuclear. E uma crítica que ele faz à expansão das armas nucleares é que não existe curva de aprendizado com armas nucleares, né? Numa guerra, você consegue ir aprendendo a diminuir as casualidades, a diminuir o fogo amigo, a simular, mas com a arma nuclear não tem isso. é, É, é não há tudo ou tempo. nada. É tudo ou nada, exato. E a respeito dessas lições da guerra, o que eu gostaria de chamar a atenção para a galera que vai assistir ao filme é o seguinte, o realismo político, ele vem desde, né, quem faz escola é Maquiavel, no século XVI, tá certo? Com o Príncipe, né, que é tido como um teórico do comportamento humano. Repito, ele é um teórico do comportamento humano. Maquiavel aposta na república, tá certo? Como a melhor forma de governo. Depois vocês têm o Hobbes, já no século XVI, e em Hobbes, né, nós temos, digamos, ele é um grande pivô do iluminismo britânico, né, do conservadorismo, argumentando a respeito desse poder constitucional, tá certo? Constitucional. O soberano em Hobbes é sempre a Constituição, entendida como Estado-nação. E aí nós vamos para Clausewitz, que ele já foi bem conversado aqui no nosso encontro. Nós estamos no começo do século XIX. O que eu gostaria de chamar a atenção é que Clausewitz, por exemplo, é um cara que aprende muito com Napoleão. E nesse momento, quem sabe é importante destacar que a obra do Clausewitz, ela se baseia muito no surgimento da ideia de um soldado cidadão, né? Ou seja, é infantaria. Você tem que introjetar no corpo, na subjetividade, a ideia de França, de Alemanha, né? E esse sujeito vai ser fiel a você eternamente. Daí surge então a ideia de nacionalismo e patriotismo, né, que hoje em dia são tão misturadas, né? E quando a gente chega no começo do século XX,
Eu vou mudar a cor aqui para, de repente, ficar mais fácil de a gente ver. Quando a gente chega no começo do século XX, nós temos um teórico do estado de exceção, que é o Carl Schmitt, né? O Carl Schmitt, ele foi um dos maiores jurisprudentes europeus e foi teórico do nazismo, mas ele entra na literatura política também como aquele que teoriza sobre o estado de exceção. Isso significa dizer, basicamente, que o estado forte é aquele que domina a guerra, né? Não é aquele que administra a paz. Ou melhor dizendo, ele não administra a paz através das leis, ele administra a paz através da aplicação da força, né? E isso nos leva, então, à manutenção do cordão sanitário dos Estados Unidos, né? Sobre o Tigre e o Eufrates, né? Ali na curva do crescente fértil, né? Porque, afinal de contas, como a gente comentou, né, Dan? O filme, ele é realizado antes da invasão do Iraque, mas ele fala muito, né, das semelhanças Ele entre calha exatamente em 2003, né, quando é a invasão, né? E é curioso como ele acaba sendo uma crítica, indiretamente talvez, à forma com que é conduzida a política externa americana, né? O mesmo cordão sanitário que impedia a expansão comunista, que levou à Guerra da Coreia, que levou ao conflito no Vietnã, que levou à Guerra do Afeganistão, a primeira, nos anos 70, que levou depois leva também a essas guerras, né, como a do Iraque, por exemplo, e os conflitos que vão vir depois. Quer dizer, a Guerra Fria acaba, mas ao mesmo tempo os conflitos se mantêm, né? E é muito interessante isso, porque você está falando sobre como a questão do Estado-nação, né, o Estado Nacional, ele é fundamental para entender, né, esse pensamento, né, tanto do Clausewitz quanto do Schmitt, quanto do Hobbes. Você tem uma questão que é a seguinte: tem uma pergunta que o McNamara deixa, que é assim, sobre a moralidade, né? Sobre a moralidade do que é feito durante uma guerra. Quais são os limites da guerra, né? Ele fala sobre proporcionalidade, por exemplo. Aí ele fala, como que pode uma coisa ser imoral se a gente perde e ser moral se a gente vence, né? E a guerra é isso. Se eu tivesse perdido a guerra, eu seria julgado numa corte internacional como criminoso de guerra. Mas como eu ganhei, eu não sou imoral, porque eu ganhei. E como que isso é possível, né? E aí isso me remete novamente à questão do realismo político hobbesiano, né? Porque como o Estado, né, ele pro Hobbes, está num estado de natureza, né, como entidade soberana, não existe autoridade superior, né, ou princípios capazes de regular as relações internacionais. Então, esse Estado é como se não existisse nada acima dele, tanto que a tentativa no século XX foi essa: criar organismos internacionais que regulassem como posso dizer, esse ímpeto beligerante dos Estados nacionais, né? Então não existe nada acima do Estado. Eu sou parte de um mecanismo, o próprio McNamara fala, e esse mecanismo ele produz guerra. Então não importa o que eu faça, se eu vencer a guerra, tá tudo bem. Se eu perco a guerra, aí não. Quer dizer, então o Estado ele acaba é como se ele não tivesse limites, né? Isso remete a algumas outras coisas, remete também ao Leviatã, a uma série de outras. Né? E é interessante, aí eu volto mais uma vez para a gente poder fechar o nosso encontro aqui também, que é o seguinte: ainda a razão do McNamara é uma razão do Estado-nação, né? Quando ele fala Sim. da moralidade ou imoralidade, ele está falando aí, ele tem um amparo da Constituição. E essa discussão sobre moralidade ou imoralidade, isso não existe no Steve Bannon, né? No Steve Bannon você tem destruição da Constituição, né? Personalismo. Tanto que o McNamara fala, eu não faria nada ilegal. É. Mesmo sendo extremamente absurdo o que ele possa ter feito, aquilo não é imoral porque não está fora da legalidade. Ele faz essa relação, né? Exatamente. É. Bom, aí para a gente poder fechar o nosso encontro, a gente espera que você tenha gostado. A gente falou do documentário como emoção, lembre-se disso, o documentário é, como dizem os roteiristas, storytelling, só que a partir da concretude do real, a partir das questões materiais, concretas, empíricas, né? E o Morris é um excelente contador de histórias, a gente já disse isso para você aqui em 2 ocasiões, a gente demonstrou para vocês como a lógica da guerra, ela transita, né? Da modernidade até o século XX, da lógica, da razão de Estado, né? E chega no Steve Bannon, por exemplo, para a razão de governo, né? Com os populistas. A gente fez aí as ressonâncias
entre a guerra do Iraque, né, e também a guerra do Vietnã. Falaremos mais a respeito disso ainda nos próximos encontros, e chamamos a atenção justamente para como, né, em 2003, apesar do filme ter sido feito antes da invasão do Iraque, demonstra para nós como aquela lógica capitalismo, comunismo, ela é subvertida e atualizada justamente por essa manutenção desse cordão sanitário ali no Crescente Fértil, onde você tem duas riquezas fundamentais, água e petróleo. E os Estados Unidos estão lá desde o começo, do final do século XX, início do século XXI. E se antes era a ameaça comunista, agora é a ameaça chinesa, o avanço da relação Rússia-China, e as coisas vão se redesenhando e se repetindo de alguma maneira, né? Se ganhando uma nova vestimenta, uma nova roupagem, mas o conflito se mantém, né? Muito curioso. É isso aí. É isso aí, Dan. Espero que a galera tenha gostado. Deixa aqui nos comentários as dicas de vocês. A gente se vê no próximo encontro, no próximo mês. Se vocês tiverem sugestões de temas, contem aqui com a gente, tá certo? Deixa aqui na descrição e encontre também a gente nas redes sociais, lá no Instagram, Daniel Brito e Fábio Monteiro. Dan, muito obrigado, velho. Um grande abraço, queridão. Valeu. Até mais. Até o próximo encontro. Tchau. Até o próximo.